Olha, como muda essa coisa, igual você falou, o planejamento, ele tá sempre a lápis e sempre vai trazer Isso. alguma coisa que a gente precisa adaptar, inovar, criar para que a nossa vida no futuro seja sempre melhor. E nesse contexto atual do que a gente está vendo ao nosso redor, eu lembro um ditado popular que dizia: prevenir é melhor do que remediar. Quando a gente previne de eventuais doenças, quando a gente faz um trabalho que a gente cuida bem do nosso corpo, a gente vai gastar menos com medicamento lá na frente. A mesma coisa funciona para as finanças pessoais também. E na complexidade do mundo dos investimentos hoje em dia, a gente vê que cada vez mais importante entender coisas básicas, mas ao mesmo tempo não são tão simples, mas não são impossíveis das pessoas aprenderem, mas precisam ter essa consciência sobre taxa de juros, sobre juros compostos, sobre risco, sobre crédito, sobre liquidez, que hora que vale a pena alugar, que hora que vale a pena comprar, que hora que vale a pena se endividar, fazer uma dívida, Uhum. que hora que vale a pena pagar à vista. Ou seja, tudo isso daí são temas que antes a gente não buscava um planejador financeiro, a gente dizia assim: eu consigo resolver sozinho. Uhum. Só Uhum. que geralmente quando eu vejo que muitas pessoas tomando essas decisões sozinhos, sem um planejador financeiro, ou sem uma pessoa com conhecimento financeiro, para não ficar só falando do planejador financeiro, mas uma pessoa que possa aconselhá-la antes de fazer as coisas, vai acabar naquela situação da Angélica. Como é que vocês estão vendo essa questão da literacia financeira e como que entra cada vez mais o trabalho do planejador financeiro preventivo para começar a falar para as pessoas antes delas tomarem decisões que podem ter impactos maiores na vida financeira dela no médio e no longo prazo? Aí você trouxe uma palavra que é a palavra-chave, né, que é o preventivo. Então, hoje, se a gente fizer um paralelo nos hospitais, se a gente cuidasse melhor da saúde, os hospitais não gastariam tanto por questões que poderiam ser prevenidas. A mesma coisa acontece no financeiro, mas se a gente olhar um pouquinho na história, Felipe, nós aqui brasileiros fomos explorados, né? Então a gente vem de uma colonização de exploração, de chega aqui, pega e vão embora. Então nós brasileiros não temos essa cultura do cuidar, do prevenir, do olhar com antecipação, né? Então isso é uma coisa que a gente vem tentando construir ao longo do tempo. Né? Tanto a construção da saúde física quanto a questão da saúde financeira lá na frente, né? Porque ao nosso ver, uma coisa não está desvinculada da outra. Então a gente fala de prevenção sob todos os aspectos. Eu acredito em sim um trabalho grande, mas não é da cultura do brasileiro, principalmente com essa profissão de planejamento financeiro. É uma coisa muito nova aqui no Brasil. Né? Em outros países, cada família tem um médico de família e tem o seu planejador financeiro que acompanha essa família ao longo da vida. Já é alguém que conhece todo o histórico, então tá muito perto da família, né? Para conseguir, com antecipação, com prevenção, já enxergando coisas que a família não enxerga. Então, é um trabalho novo, mas tem instituições grandes fazendo bastante trabalho de educação financeira, trabalho voluntário, clínicas, e aqui é o nosso papel, né, Angélica? Esse trabalho de formiguinha, um pouquinho, e devagar e sempre, e que a gente consiga ir mudando essa história, pelo menos que a gente seja essas pessoas que estão ajudando a fazer essa transformação ao longo do tempo, né? Que talvez a gente não enxergue agora, mas através dos nossos filhos, netos, bisnetos, que a gente vai enxergar que as coisas mudaram. Recentemente eu assisti o filme Eu Ainda Estou Aqui, né? E aparece lá uma cena que para mim foi muito marcante, que é a cena quando ela chega no banco, ela precisa de dinheiro que o marido não tá, e o gerente simplesmente fala: sem a assinatura do seu marido eu não posso fazer nada. Então, já houve esse tempo onde as mulheres não tinham nem CPF, não poderiam ter contas em banco, não podiam assinar documentos de herança. Então, alguém foi lá e fez alguma coisa que modificou. Então, eu acredito nisso, que o momento não pode parar, né? Que cada vez mais a gente possa ir contribuindo com essa literacia financeira, que mais pessoas consigam entender e enxergar o benefício da preparação, da prevenção, do poupar, né? Do investir com sabedoria. Então, essa luta aí diária, né, Angélica? O próprio trabalho que você faz, Felipe, trazendo profissionais para compartilhar informações, já é uma educação que está sendo passada, percebe? A gente não faz ideia como que essa informação vai tocar o coração das pessoas, mas a gente sempre tem em mente que se um for tocado, a nossa missão foi cumprida naquele momento. Então,
assim, quando a gente recebe um convite desse, com essa oportunidade de estar falando e compartilhando nossos conhecimentos e mostrando que tudo é possível desde que você esteja aberto para isso, nós estamos já contribuindo, né? Estamos devolvendo para a humanidade o que a gente conseguiu adquirir e absorver para nós mesmos. Então, você falou muitos tópicos sobre questões de juros compostos e tudo mais, mas as pessoas são muito simplórias. Elas falam que tal investimento foi oferecido para elas pagando 10%, e elas ficam felizes. Aí a gente vai e mostra, olha, 10% é nominal. Quando você tira a inflação, isso cai para 4%. A pessoa se assusta. Como assim? Né? Então, ainda tem muita ingenuidade e muita ignorância do assunto. Né? Ignorância no sentido de não conhecer. Sim. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Nós estamos aí nessa jornada, você está nessa jornada, a gente vê que tem muitos colegas nossos que também estão nesta empreitada de compartilhar informações, e a gente está aí, vendo que também, infelizmente, a gente se depara com muitos desserviços, né? Ao invés de um esclarecimento, de uma educação, traz perturbação para as pessoas. E as pessoas, às vezes, não conseguem distinguir aquilo que é real do que é falso. E nós estamos aí na luta. É um desafio, né? Ainda que o trabalho não é só a boa vontade. A gente tem todos esses desafios, percebe? Sim. Todos esses Mas desafios. água mole em pedra dura, tanto bate até que uma hora fura. A gente trabalha para que as pessoas tenham essa qualidade de vida, né? A gente chega a ser chato, às vezes, falando certas coisas, porque, por exemplo, o desespero, esse efeito manada, agora se fala muito no mercado financeiro do FOMO, né? É o medo de ficar de fora de uma oportunidade. Isso cada vez mais está afetando a vida das pessoas, que têm, obviamente, uma ambição pessoal, mas também se vêem cada vez mais afetada pela vida virtual que as pessoas colocam nas mídias sociais, e aí querem ter um carro de luxo, morar num apartamento de cobertura, mas não quer isso daí para daqui a 20 anos, quer amanhã. E esse tipo de situação acaba deixando essas pessoas muito propensas a assumir determinados riscos ou cair até em determinadas fraudes ou golpes que poderiam ser evitadas. Como é que vocês estão vendo esse momento atual dessa, vamos chamar assim, a fome de dinheiro com a vontade dos criminosos aplicarem golpe? É a tempestade perfeita nas finanças pessoais? Para mim você falou tudo, é a fome com a vontade de comer. Só vão existir pessoas fazendo coisas erradas, né? Nesse sentido das fraudes, se ela encontrar alguém do outro lado que caia. Ah, mas é fácil sair fora? Lógico que não. Se fosse assim, a gente não veria aí tantos casos, né? Casos doloridos até. Eu tenho um caso na família. Foi bastante dolorido, não pelo que perdeu na fraude, mas pelo sentimento de ter sido enganado. Eu acho que isso é uma dor que, dependendo da pessoa, ela até se deprime quando ela lembra dessa dor de ter sido enganada, porque ela estava tão crente numa situação tão real. Então, assim, não tem muito o que fazer, Felipe, a não ser a conscientização. Despertando as pessoas, falando, olha, se você quer determinada coisa, você pode conseguir sim, no tempo. Como é que você está hoje? Olha, hoje com a sua condição, você vai levar 5 anos para ter. Ah, não, mas eu quero agora. Se você quer agora, você tem esses riscos todos. Se você tem a consciência dos riscos e quer, a decisão é da pessoa. Você percebe? Então, eu acho que o nosso papel como planejadoras também envolve esse tipo de conscientização. A pessoa chega, ela traz primeiro como um desejo, ela traz depois falando que é um sonho, e à medida que a gente vai discutindo, a gente vê que aquilo nem é dela, é de terceiros. Sabe? Aquele negócio, eu vou para a Disney com a minha família inteira. Ah, é mesmo? Mas por quê? Porque meu vizinho foi. Então, sabe? Não existe essa questão de sonhos legítimos, algo próprio, que você olha e fala assim, eu tenho consciência que eu vou fazer isso, mas é porque é algo que é para mim. Então, tá tudo certo. Você entende? Eu penso que este é o ponto principal quando a gente lida com essa questão das facilidades que envolvem riscos, né? E eu trago uma outra vertente aí quando a gente fala do público mais sênior, que é essa tecnologia cada vez mais avançada, né? Então os golpes estão ficando cada vez mais também especializados,
E muitas vezes as pessoas caem pelo desconhecimento, né? Então, que os filhos também tenham um pouquinho de paciência com os seus pais, alertem, né? Porque os nossos pais não nasceram nesse mundo digital. Então, por exemplo, confirmar se a foto do WhatsApp é o telefone do seu filho e filha já exige demais, né? Então, a gente conscientizar, falar, ter muita paciência, de uma certa forma, mantendo a autonomia dos pais, mas ao mesmo tempo tá lá, olhando de uma forma sem ser invasiva, vamos chamar assim, para que os pais continuem tendo autonomia, mas a gente está de olho, falando, mostrando, ensinando, Ótimo. porque a gente precisa ensinar com muita paciência. Né? A gente está conseguindo lidar com esse mundo, não tão fácil quanto os nossos filhos que já nasceram no digital. Né? Então a gente ainda passou por uma turbulência, mas a gente vai dar conta e pergunta, tem filho para perguntar, mas os nossos pais muitas vezes não têm um amigo para perguntar, ou se tem um amigo vai entender do mesmo jeito que eles. Então ter muita paciência também para explicar, e paciência com os pais. É isso que eu gostaria de dar de recado, né? Porque os pais caem, né? Uhum. E caem na melhor das intenções. Né? Mesmo porque, se a gente for olhar para a história, né? Eu gosto sempre de trazer a história também, os nossos pais tinham o gerente do banco como uma pessoa de maior confiança, muitas vezes na família, né? Para tomar as decisões financeiras. Então, se eles recebem ali uma mensagem, oi, sou fulano do tal, seu gerente do banco, né? Como é que eles vão saber que é um golpe ou não, né? Uhum. Então, a gente mostrar o que está acontecendo. Então, eu digo que as fraudes e os golpes começam o ensinamento dentro de casa. Né? E a partir daí vamos expandindo. E também com uma responsabilidade cada vez maior das empresas em entender as maneiras corretas de acessar esse público e, de certa maneira, dificultar cada vez mais esse tipo de acesso aos seus próprios clientes, porque perde o cliente, óbvio, em primeiro lugar, mas perde a instituição financeira, porque aquela pessoa perdeu os ativos que eram para estar investidos na instituição financeira ou gerando renda, tanto para a instituição financeira como para a pessoa. Então é um perde-perde isso daí de uma maneira incrível, que pode levar, inclusive, a outro tipo de consequências mais danosas, seja do ponto de vista até legal e criminal, nesses casos. Então, cada vez mais é super importante ter esse relacionamento, que nem se falou, do antigamente, onde o gerente do banco era uma pessoa de confiança, e voltar a ter esse relacionamento um pouco menos robotizado, automatizado e impessoal, né? Para que esse tipo de serviço volte a ter a credibilidade e a confiança que essa população 55+ está trazendo, porque a gente já vê que nos próximos 10 anos vão representar 70% do PIB mundial, vai estar na mão das pessoas com mais de 55 anos, né? Então as oportunidades que as instituições financeiras têm de gerir esses ativos que essas pessoas têm é muito grande. E falando de ativos, eu não podia deixar de perguntar para vocês, quando a gente é novo, a gente pensa em crescer patrimônio. A gente quer investir para ter ativos que estão crescendo, que estão se valorizando. E quando a gente está já perto de se aposentar, a gente valoriza cada vez mais a liquidez e os ativos que geram renda, mesmo com uma menor rentabilidade, mas que tenham um menor risco. Isso vocês presenciam também nos seus clientes, ou ainda tem clientes hoje que apresentam uma visão diferente? Como vocês veem esses ciclos das pessoas que chegam numa fase de aposentadoria ainda tomando muitos riscos e eventualmente não tendo nenhum investimento que gere renda passiva, como por exemplo uma previdência privada, ou imóveis que geram um aluguel, ou outro tipo de investimento que pode gerar dividendos ou algum rendimento que cai na conta da pessoa todo mês. Como que vocês estão tratando essa questão para os clientes que estão chegando nessa fase pré-aposentadoria, mas que ainda tem insuficiência de ativos que gerem renda? Eu gosto de partir do princípio, Felipe, que olhando, claro, o cenário de vida, a idade, o que ele tem de múltiplas receitas, ou ela tem de múltiplas receitas, né? Pode ser um hobby que vai ser monetizado, podem ser imóveis, e também partir do princípio que toda instituição ela tem o seu API, né? O seu avaliação de perfil de investidor, que muitas pessoas respondem, outras pessoas pedem ajuda para responder o perfil, e ele é a chave para te dizer qual que é o seu perfil, ou seja, quais são os ativos que são recomendados na sua carteira.
Mas dependendo daquilo que essa pessoa construiu ao longo da vida versus o padrão de vida o estilo de vida que ela quer levar daqui para frente, essas economias podem durar mais ou menos tempo. Então, se a gente olhar a curva financeira então começa com acumulação, construção de patrimônio, e depois a gente vem para um platô ali de preservação desse patrimônio para que ele possa ser usado depois, né, ser consumido, mas com essa consciência, entendendo seus investimentos. Então, a recomendação é que essa descida, ela não seja tão radical igual uma montanha-russa, né, mas que ela seja uma descida que vai indo de pouco. Então, é preservando, usando e entendendo. Então, se a pessoa quer arriscar, porque ela quer aprender, ou porque ela pode, já tem a reserva de emergência construída, os seus filhos já estão autônomos e independentes, então ninguém mais vai entrar no seu orçamento, e ela cuidou da saúde, então sabe que as chances dela ter uma questão de saúde e precisar desse dinheiro pode ser diminuídas, quer experimentar, ok, mas não todo o patrimônio, né? Então, pega um percentual muito pequeno e aprende nesse percentual pequeno, para não colocar em risco tudo que ela fez, né? Tudo que ela construiu na vida. Mesmo porque é uma fase que a gente quer usufruir bem, com Sim. saúde, com dignidade, com dinheiro. Então, por que pôr a perder agora? Né? Então, essa é a minha recomendação. Boa, já anotei aqui para mim. Essa é uma boa recomendação, e também assim, temos os casos das pessoas que chegam e que não construíram nada. Elas não têm nenhum tipo de renda que ela possa dizer assim, a minha renda é a previdência social. Só que o padrão, o estilo de vida dela é 2 vezes mais do que seria essa previdência social. Eu vejo como vantagem o fato das pessoas hoje em dia não precisarem parar de trabalhar quando completam 60 anos. Dependendo da atividade que ela exerce, ela pode ter mais uns 10 anos pela frente. Ah, mas vai trabalhar dos 60 aos 70? Vai. Se ela, neste momento, é o período que ela despertou para poder fazer alguma coisa, ela vai. Ah, vou trabalhar até os 75? Vai. Por quê? Porque, como a Adriana falou, de repente vamos ver aí os talentos que podem trazer uma renda extra. Tendo uma renda extra, já vai formando uma reserva, né? Ah, mas essa pessoa vai conseguir fazer muita coisa? Não, aí é pés no chão, né? Pés no chão, a situação de vida da pessoa naquele momento, o que ela tem de expectativa de estilo de vida para ela no futuro, e dentro disso a gente vai conciliando para que a pessoa consiga, né, de uma forma equilibrada, sem nenhum tipo de desespero, nada, ela chegar a um ponto que possa deixá-la confortável, né? Eu penso que o chegar no confortável já é um grande passo para quem não fez nada e deixou para a véspera da aposentadoria, percebe? Ah, mas eu gostaria que fosse mais. Então comece aos 30, comece aos 25, né? Porque aí você vai começar sem muito sofrimento, porque você vai começando aos pouquinhos e melhorando, né, a sua condição de vida com o decorrer do tempo, você vai melhorando a sua condição de formação de reserva também. Excelente. São duas vertentes, percebe? São 2 vertentes muito, muito interessantes de se falar. Queria ter tido essa conversa com vocês 30 anos antes, mas vou tentar aplicar alguma coisa ainda tardiamente.